Olá, povo de Deus! Sexta-feira da 30ª semana do Tempo Comum, 30 de outubro de 2020. Nossa reflexão de hoje é a partir de Filipenses 1, de 1 a 11 e Lucas 14, de 1 a 16. Sabemos que um texto fora do contexto pode ser usado como pretexto para qualquer interpretação. Por isso, começamos hoje a leitura da carta de Paulo aos Filipenses. Faz bem a gente recorrer à fundação dessa comunidade, tão bem relatada por Lucas nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Essa narrativa faz parte daquela secção em que Lucas usa o plural, passando a impressão de que ele acompanhava a comitiva missionária de Paulo. Vejamos. Embarcamos em Troade, navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá viajamos a Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado saímos pela porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam ali reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o coração dela para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua casa, ela convidou-nos, dizendo: se achais que sou uma fiel ao Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa. E insistia muito conosco. Aí está o relato do nascimento da comunidade de Filipos, a primeira comunidade cristã do continente europeu. Nasceu de um grupo de mulheres orando na beira de um rio. A casa de Lídia foi o ponto de apoio inicial para essa comunidade, que nasceu, como outras, como igreja doméstica. Lídia era a sua liderança, a primeira mulher a liderar a primeira comunidade cristã na Europa por volta dos anos 50. Pena que a instituição católica se distanciou tanto de suas origens. Teríamos menos preconceito com as mulheres. Para essa comunidade, o apóstolo Paulo escreveu uma cartinha cheia de amor e carinho. Vamos ter a oportunidade de ler este escrito paulino ao longo dos próximos dias. Hoje temos a introdução da carta, que deve ter sido escrita quando Paulo estava preso em Éfeso, por volta dos anos 55. O nome de Timóteo está associado ao de Paulo, pois na fundação da igreja de Filipos ele também lá estava. Paulo usa a forma comum de se referir aos membros das comunidades cristãs, chamando-os de santos. Faz referência a bispos e diáconos, indicando que a comunidade já começava a ter uma pequena estrutura. Alerta: não entender esses dois ministérios como o que hoje chamamos de bispos e diáconos, pois naquele contexto bispo era como guardião da sã doutrina e diácono, sobretudo, ajudava o bispo e cuidava dos pobres, órfãos e viúvas. Percebemos o amor, a ternura, o carinho de Paulo para com essa comunidade. Diz ele: dou graças a meu Deus cada vez que de vós me lembro. Em todas as minhas orações rezo sempre com alegria por todos vós, recordando-me da cooperação que haveis dado na difusão do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou persuadido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente
lhe dará o acabamento até o dia de Jesus Cristo. É justo que eu tenha bom conceito de todos vós, porque vos trago no coração, por terdes tomado parte na graça que me foi dada, tanto na minha prisão, como na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus me é testemunha da ternura que vos consagro a todos, pelo entranhado amor de Jesus. Peço na minha oração que a vossa caridade se enriqueça cada vez mais de compreensão e critério, com que possais discernir o que é mais perfeito e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça que provém de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Lucas 14, de 1 a 6. A decidida opção de Jesus pelos pobres e enfermos fazia com que ele os colocasse acima de qualquer lei, mesmo que esta fosse a mais cultivada pelos seus conterrâneos, a lei do sábado. Para fazer o bem não se deve ficar preso a barreiras legais. O texto de hoje nos mostra Jesus tentando aproximar-se daqueles que o perseguiam, ao entrar na casa de um chefe dos fariseus para tomar uma refeição. É bom nos lembrarmos de que um judeu não se sentava à mesma mesa com inimigos. Refeição é momento sagrado, que importava até uma espécie de rito. Jesus conhece a lei e sabe o que pensam os seus opositores. Por isso, sua pergunta ganhava ares de provocação mesmo. Diante de um enfermo, um homem que tinha excesso de água no corpo, Jesus dirigiu-se aos doutores da lei e aos fariseus. É permitido ou não curar no dia de sábado? Diante da provocação de Jesus, eles se calaram. E Jesus realiza a cura do homem hidrópico. E conhecendo o coração e a mente dos líderes judeus, lhes faz outra pergunta. Qual de vós, que se lhe cair o jumento ou o boi num poço, não o tira imediatamente, mesmo em dia de sábado? Outra vez ficaram calados. Dá para deduzir que tal refeição deve ter sido bem indigesta às lideranças judaicas. A liberdade de Jesus é fascinante. Age com convicção de sua missão e com profundo amor aos que dele precisam. Segundo a nutricionista Sueli Aparecida Moreira, a história do homem se confunde com a história da alimentação. A partilha de alimentos, também denominada comensalidade, é prática característica do Homo sapiens, desde os tempos de caça e coleta. Há bem mais de 300 mil anos, o domínio do fogo permitiu o cozimento dos alimentos, modificando-os do cru ao cozido e dando origem à cozinha, o primeiro laboratório do homem. A modificação do alimento do cru ao cozido foi interpretada por Lévi-Strauss como o processo de passagem do homem da condição biológica à social. Quando Jesus disse aos seus discípulos: "Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal", e mais: "Não mais a comerei até que ela se realize no reino de Deus", ficou aí definitivamente marcado o sentido mais profundo da refeição como um momento privilegiado de atualizarmos a presença dele no meio de nós. Assim como entrou na casa do fariseu para uma refeição, Jesus continua frequentando nossas refeições, sobretudo as eucarísticas, quando elas são verdadeiramente sinal do reino de justiça e igualdade por ele anunciado. Um beijo no seu coração.